Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Market Chef, a cozinha dos negócios. Estamos hoje aqui com um convidado muito especial, Sidney Czarny, para bater um papo com a gente sobre liderança regional e gestão comercial. Sidney, obrigado pela oportunidade aí de bater esse papo com a gente. Obrigado vocês pelo convite, pela oportunidade, sempre bom. Legal, vamos lá. Bom, como de costume, vocês já estão acostumados aqui no canal, a gente sempre começa perguntando para o convidado qual que é a sua comida favorita e qual que é a sua bebida favorita. Então vamos lá. Fiquei pensando que tinha que ser uma só, porque não são poucos. Solta o que preferir. Olha, como eu não como peixe, para mim, culinária italiana é, sem dúvida, meu caminho. Então, uma boa massa, pasta e tem que vir com vinho, né? Um aperolzinho para acompanhar. Exato. Até um limoncello no final, que já fica na cultura italiana, mas vinho seria a minha, hoje, no atual momento, né? Tiveram outras épocas, né? Seria o vinho e uma massa. Legal, show. Sem dúvida. Show de bola. Vamos lá, e conta um pouquinho pra gente então, Sidney, da sua história, da sua carreira, bem resumido, antes da gente poder entrar aqui acho que a gente preparou algum material legal, umas perguntas interessantes aqui pra você, então só para o pessoal poder te conhecer um pouco melhor. Vamos lá. Bom, sou engenheiro eletrônico de formação, mas acabei indo para a carreira comercial desde cedo, né? Até antes de acabar a faculdade eu já estava na área comercial. Fiquei, me desenvolvi bastante nessa área com algum apelo para a parte de marketing também, mas sempre voltado à área comercial. Comecei numa empresa integradora, né, de sistemas, de tecnologia, e depois eu acabei migrando mais para a parte dos fabricantes. Trabalhei com empresas americanas, israelenses, britânicas, diferentes nacionalidades, do lado do fabricante, atendendo, né, as integradoras que eu já conhecia no Brasil e na América Latina depois. Fiquei bastante tempo do lado de lá, né? E aí, recentemente, há 3 anos, eu voltei para uma empresa integradora de tecnologia, quem eram meus clientes, e agora estou de novo na batalha do lado de cá. Legal. E nesse desafio mais recente, o que você tem encontrado de maiores desafios, maiores oportunidades? O que você está enxergando no mercado que você atua? Está sendo bem interessante, vamos colocar assim. É uma empresa que era familiar, né? Uma empresa que passou por um processo, né, foi comprada, né, por uma empresa americana. Hoje ela é uma multinacional americana, então ela está exatamente nessa transição, né, de processo, de cultura, de gestão, de como fazer as coisas. Totalmente profissionalização. E a gente está aí no terceiro ano da compra, né? Terceiro indo para o quarto ano da compra, e a gente vê quais são esses choques, né? De você passar por isso. É um grande aprendizado, né? Está sendo fantástico desse lado, e também um baita desafio. Mas é uma empresa que está hoje, ela passa a ser uma empresa que era nacional, com 500 colaboradores, para uma multinacional de 10 mil pessoas, né? Muda a vida completamente. Muda totalmente. E é legal estar no processo. É doloroso às vezes, mas ele é legal. Ele ensina demais. Legal. E no seu papel de liderança, assim, com certeza nessa transição você teve que fazer várias adaptações ao seu estilo de gestão, a forma de como coordenar a sua equipe, fazer os seus reportes internos. Qual que você enxerga que é o papel de um líder comercial hoje? Quais são as principais qualidades que esse líder tem que ter hoje e o que você enxerga que esses caras têm que desenvolver no futuro para subir na cadeia alimentar ali dentro de gerente comercial, diretor comercial, vice-presidente, por aí vai? Eu acho que o que é interessante é que quando a gente está falando de uma empresa, às vezes nacional, só América Latina, e ela está numa fase de crescimento, você foca muito na venda, você foca muito em trazer o número, em fazer. Você não está tão preocupado com o que vem lá na frente, né? Como é que isso se transforma em resultado mesmo para a empresa. E quando chega uma gestão multinacional lá de fora, com uma outra cabeça, é completamente diferente. Então, eles olham profitability, eles olham a última linha, eles olham como que a gestão está sendo feita do negócio de A a Z, e não só o número que aparece lá no papel. Então, esse é uma das grandes questões, porque nós precisamos ter pessoas
dentro da empresa que entendam isso, que enxerguem esse lado, né? E muitas vezes não é tão simples assim, né? Então, como líder, eu acho, encontrar e ter pessoas na equipe que saibam como fazer isso, o porquê de estar tendo essa transição, da gente ter que escolher negócios, da gente ter que escolher com quem trabalhar, por que focar, o que a gente quer do outro lado, né? Que muitas vezes não é o que parece, não é, né, só você chegar lá e falar, puta, um cliente, projeto é legal, vamos fazer. Não é bem assim. Que é muito diferente da empresa familiar, que sempre teve, né, esse momento de excitement por uma nova oportunidade. Vamos embora, vamos fazer, que legal. Custe o que custar, vamos ganhar. Exato. O a todo custo não é mais o nosso momento, pelo menos não é o momento que a gente está passando, e eu tenho visto que é uma tendência, não é só na nossa empresa, né? Esse negócio do foco, de você voltar à sua origem, aquilo que você sabe fazer e fazer bem. Lógico, você não pode perder a cabeça de empreendedor, de olhar para frente, de, putz, eu preciso me reinventar, não posso só ficar fazendo isso, mas a tua linha ali, né, o teu lifeline, aquilo que te dá lá, o baseline de trazer para dentro de casa pagar as contas, o ganha-pão, ele tem que tomar muito cuidado. Né? E é isso Back to basics, bem feito. Back to basics, exato. Legal. Me parece que é uma mudança bem de cultura mesmo do negócio, né? De qual era a cultura dessa empresa familiar para qual é a cultura agora dessa empresa multinacional. Dentro dessa mudança cultural, quais foram os fatores que você enxergou que são de maior mudança e como que você acha que essa empresa pode ajudar culturalmente a formar novos líderes, né? Porque hoje a gente tem uma camada de liderança que veio, né? Parte dela já veio da empresa familiar e está se adaptando, parte já chegou com esse novo contexto. Daqui para frente, os novos líderes, o que eles precisam para se adaptar a essa cultura? Sim. Eu acho que a questão aqui é que o pessoal de fora, seja qual for da onde a empresa eles têm muito neles a questão do empowerment, de te dar o poder de fazer as coisas. E eles falam isso, né, claramente. Eles falam, olha, a gente quer esse resultado. Como você vai fazer, é contigo. Você pode decidir qual é o caminho que você vai tomar. Então, o gestor, né, seja ele qualquer nível de gestão que ele está hoje na empresa, ele tem a capacidade de fazer as mudanças acontecerem, de tomar as decisões, de como ele quer fazer. Desde que ele entregue o resultado que o gringo está esperando. Essa que é a grande questão. Porém, as pessoas que vão fazer que vão executar essas mudanças e essa estratégia que é o grande ponto, porque muita gente às vezes que vem do passado, ele não consegue se adequar a essa nova cultura, a esse novo drive. Muito. Exato. Sofre muito. Por N razões, né? E pode ser que naquele momento da empresa, onde ele entrou, era excelente para a empresa e era o que ela precisava, mas agora você tem que se adequar a um novo momento. E às vezes você não tem a capacidade suficiente para lidar com esse corporativismo, porque se torna uma empresa mais burocrática, que segue processo, que tem compliance, que tem uma série de coisas que talvez antes mais maleável. Não se olhava com tanto, né? Com tanta. E agora, se você não seguir, você simplesmente não avança com os projetos, né? Você tem que seguir. E não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Então, eu acho que o desafio do gestor é justamente esse. É saber se ele está no lugar certo na hora certa, né? Encontrar as pessoas que ele vai colocar ali no seu time, que vão com ele nessa jornada, né? E você identificar no meio dos colaboradores que você tem disponível quem tem esse perfil, né? De pegar o poder que eles vão dar para a gente e transformar isso em algo real, né? Que é difícil. Difícil. Me parece muito accountability, né? Aquilo que não tem tradução literal para o português, mas que é muito diferente de responsabilidade, né? Porque se dão um projeto para nós dois, por exemplo, dividirmos a responsabilidade, os dois são responsáveis, mas se ninguém fizer, de quem é o accountability por isso, né? Exato. Então acho que é
uma característica que os profissionais podem esperar. Se você fosse dar uma dica para novos executivos em relação a quais são as principais características de um líder em formação dentro de uma empresa, para a empresa começar a olhar aquele cara de uma maneira diferente, começar a enxergar um caminho de liderança para ele, quais seriam essas características, esse rol de qualidades que o líder precisaria ter para ser visto como alguém pronto para ocupar o próximo cargo? Acho que a maturidade, né, ela vem com o tempo. O líder, ele existem líderes mais jovens, outros mais, né, experientes, mas a maturidade ela vem com o tempo. Mas a primeira é a maturidade emocional. Uhum. Você tem que ter ali uma maturidade emocional de saber lidar com as pessoas. Dos dois lados são pessoas. Do lado a gente vem de B2C, B2B, perdão. Dos dois lados você tem gente, né? O comprador da empresa, ele está lá, mas ele também e você vai lidar com isso no seu dia a dia. Então você tem que ter a parte emocional bem ajustada para poder estar preparado para os desafios que vão vir, tanto de dentro quanto de fora. Né? Uhum. A gente sabe que tem clientes que são fantásticos, eles vão contigo na jornada, eles querem dar certo e que isso depois vai te levar a novos projetos. Tem clientes que estão lá, cara, eles vão realmente dificultar a sua vida. E você tem que estar preparado. Né? Então, para assim, te desafiar, né? Para te desafiar. Então, às vezes, em algumas situações de estresse, né, complicadas, às vezes eu falando com alguns colaboradores, eles falam, pô, mas como você é calmo? Eu falo, meu, eu não sou, não é que eu sou calmo. Por dentro, às vezes, eu tô realmente preocupado, mas assim, você tem que transparecer e ter a maturidade de lidar com o negócio. Passar segurança para a Passar equipe. segurança, exato. Para que o cliente veja que sim, a gente vai resolver, problemas vão existir sempre, em qualquer projeto. Por isso que, né, é uma empresa de engenharia, para você encontrar as saídas e resolver. Agora, a maneira de lidar com isso é uma maturidade emocional. Para mim, o líder ele tem que ter isso. Uhum. Senão, é muito difícil ele chegar naquela posição. E, claro, por trás disso vem o desenvolvimento de algumas questões que hoje são fundamentais. A parte financeira, né? Não adianta você só pensar em ser um excelente, né, vendedor se você não entender como é que isso vai impactar o seu negócio e o negócio do cliente. Porque hoje se vende muito mostrando para o cliente como que você vai melhorar o negócio dele. Impacto no business dele. No business dele. Total. Ele não quer mais saber qual que é a característica técnica de um produto. Ele quer saber como é que aquilo vai refletir em produtividade, em redução de risco, em uma série de outras coisas que para ele traduz em resultado financeiro. Uhum. Né? E poder passar isso para ele, que é uma venda mais que consultiva, né? Uma venda olhando o negócio dele, hoje é bem raro ainda no mercado, né? Essa visão. Então, eu acho que encontrar pessoas que tenham essa característica de saber o que o cliente quer ouvir, né, do lado de lá, é raro. Uhum. E é muito importante. Tá? Legal. E dando uma pitada aí em relação à sua experiência de gestão, principalmente de gestão regional e muito focado em empresas de tecnologia e empresas de serviço. Esse líder em formação que tem que ter esse olhar financeiro, tem que ter esse olhar operacional, qual você diria que seriam os principais indicadores para ele analisar de um ponto de vista tanto de performance comercial, de sucesso da equipe comercial dele, quanto de sucesso daquilo que ele está vendendo em relação a número para a companhia? Assim? Quais seriam os principais indicadores a serem analisados? Eu acho que tem uma série de fatores que entram na análise, mas quando você pensa regionalmente, né, você fala, bom, uma empresa, a gente olha a Latinoamérica, né, então a gente olha não só o Brasil, mas os outros países. A gente precisa pensar que os projetos que a gente vai executar, eles têm uma complexidade. E a entrega ela não é uma só, né? Você não vai ter um resultado único naquele país, você vai ter um resultado global quando você entregar todo o projeto. Você tem que olhar o cliente, não a oportunidade. Então não é uma oportunidade no Brasil, é um cliente com potencial para uma região inteira. Uhum. Então, assim, você precisa olhar todos os fatores no final da conta. Né? Ele tem que saber gerir como que aquilo vai ter um resultado, como que esse resultado vai acontecer quando você tiver a entrega
de vários projetos ao longo de um determinado período em vários países, né? E você vai precisar incluir mais pessoas nessa gestão, né? Então, hoje a gente tem não só os comerciais, mas a gente tem os líderes de projeto, a gente tem os program managers, a gente tem uma série de pessoas envolvidas nos projetos que elas precisam te alimentar para você, com base no que eles vão te trazer de números e de resultados, você poder avaliar o quão positivo isso foi para a empresa, tá? Eu acho que poder lidar com todos esses números, né, que são vários fatores, tem uma complexidade ali. Né? E nem sempre os sistemas que você vai ter te ajudam. Às vezes atrapalham. Às vezes eles te atrapalham, eles não vão te dar um número real. Sim. Então, assim, eu entendo que, não sei se é exatamente isso que vocês estão buscando, mas eu entendo que existe uma dificuldade hoje, quando você fala de projetos multirregionais, não só cultural, nós sabemos que ela existe, né? Cada país trabalha de um jeito, tem uma legislação, tem, né? Mas é uma dificuldade de você traduzir isso para um número que realmente te dê um norte. Estou indo para o caminho certo, ou talvez aqui não faça sentido, eu não vou focar aqui, eu vou trazer de volta para onde eu sou bom. Eu tive com um cliente que ele falou uma coisa muito interessante depois da reunião. Ela falou assim para mim, ela era um cargo alto na área de segurança da empresa, e ela virou para mim e falou assim, não me diz onde você é bom, me diz onde você não é bom, porque nesses lugares eu não quero nem considerar trabalhar com você, mas aonde você for bom, eu quero ir contigo e nós vamos junto, e nós vamos fazer um monte de projeto, mas me diz aonde você não é bom para a gente não perder tempo. E eu falei, pô, legal essa honestidade. Aproximação diferente. Uma aproximação diferente, e eu achei bem interessante. Legal. E olhando a sua experiência a nível América Latina, eu imagino que, com todo esse contexto que você está passando de empresa que está crescendo e está se profissionalizando, enfim, deva existir uma série de conflitos entre comercial, operações, operação regional, time de logística, time de delivery, time de serviços. Do ponto de vista de um gestor comercial para toda essa região, assim, quais são os melhores caminhos para você seguir para buscar a resolução de conflito, para envolver o seu time, para apoiar essas áreas de delivery? Porque, bem ou mal, a área de delivery, às vezes ela tem dificuldade de enxergar que o comercial é o cliente interno, né? E que ela atende tanto a esse cliente interno quanto ao cliente final mesmo do business, né? Então, quais dicas você acha que é legal, ou quais cases que você já viu na sua carreira que você poderia dividir, que são boas soluções para esses conflitos? O que a gente vê que tem dado certo, que é a vida real mesmo, são duas coisas. Foco, que é o que a gente falou no começo. Quais negócios você quer né? Poder escolher. Não adianta você colocar 1000 negócios, às vezes até pequenos, com a margem que você não quer, e aí você só vai entupir sua operação, eles não vão conseguir dar vazão. O mesmo técnico que instala um negócio de 10 mil é o cara que instala um negócio de 1 milhão, você não vai ter o técnico disponível, então você precisa pensar muito bem no que você está trazendo para dentro, né? E se você traz projetos de qualidade, no final das contas você vai ter um resultado melhor. Então, assim, foco no que você quer trabalhar, primeira coisa, e o segundo, comunicação. A gente tem visto que existe um problema sério de comunicação entre o que é prioridade, né? Então, assim, as reuniões de handover de projeto, o comercial tem que estar envolvido. O líder comercial, ele precisa estar no começo ali, mostrar tudo que foi pensado, como foi pensado, por que vai ser daquele jeito. E por que a gente acredita que isso vai dar uma margem, seja ela qual for, de 20%, 30%, 50%. Para dar aquilo, ele tem que passar essas informações da melhor forma possível para quem vai assumir operações e tudo, e dali em diante, a chance de que vai dar certo, ou até melhor no final, ela é grande. Mas a gente vê cada vez mais como se falar, como ter ferramentas que te permitam compartilhar, seja qual for a documentação e tudo o projeto, eficientes, elas ajudam, são importantes. Hoje, um dos desafios que a gente tem é exatamente esse. Nós passamos por uma fase onde vendas era maravilhosa, né? Só que a operação ela não dá conta de tudo que você está vendendo. E o trem
né, a gente falando do trem, né? Você bota lenha ali na locomotiva. Ela vai que nem uma maluca. Você consegue trazer negócio. Mas você tem que ver que tem um monte de vagão atrás. E às vezes eles estão balançando. Ficando para trás. Estão ficando para trás. Então, assim, é uma coordenação das duas áreas fundamental. E se você não planejar na hora que você está vendendo, e o cara não souber que ele tem que entregar, ele precisa de técnico, certificado para fazer acontecer, você pode ter um baita problema. Né? Um baita problema. A gente sabe de vários casos de empresas, e eu já passei até, está comentando aí no começo da entrada, empresa que quebra crescendo. Né? Ele não quebra porque ele não estava vendendo, ao contrário, ele vendeu aguentou demais o crescimento. E não aguentou o crescimento. Então, eu acho que esse é o grande desafio ali, não só do líder comercial, mas de toda a liderança da empresa, de olhar o que está sendo feito, para onde está indo, ter certeza de que é aquilo que quer fazer e a operação acompanhar. Legal. E tendo uma visão assim, me parece que o momento da sua carreira, a empresa é bem madura, né? Tá em crescimento, já está numa fase madura, e eu enxergo que o papel da liderança é também desenhar o futuro do que essa organização vai ser um dia, né? Dentro dessa linha de entendendo os processos da sua companhia hoje, os seus desafios, essa questão de comunicação, gestão dos projetos, etc., como que você enxerga a inserção de novas tecnologias dentro do teu business? No sentido de, cara, IA vai me ajudar com aquilo, RPA pode me ajudar com isso, um Digital Twin pode me ajudar nesse projeto. Como que vocês enxergam isso e o que já está sendo feito, o que já está no pipeline de execução da empresa para isso? Não, com certeza, tem que se olhar para frente. Eu acho que a gente está no processo de mudança, né, ainda de transição, mas até pelos planos que a empresa tem como um todo, né, globalmente, fala-se muito sobre uma uniformização, né, uma padronização de ferramentas, que hoje a gente não tem. Nós chegamos num momento ali que acho que só na Europa eram 10 ERPs diferentes. 10 ERPs. Porque é uma empresa que cresceu por aquisições, né? Então ela foi trazendo gente nova e cada um com a sua ferramenta. Então, quando você pensa, né, em futuro, acho que padronizar é fundamental. Seguramente vão entrar junto ferramentas de IA, que agora estão crescendo, todo mundo vai ter. Né? Até isso que a gente está falando, você não vai se diferenciar por usar IA. Todo mundo vai ter IA. Como você vai usar a informação que a IA vai te entregar é que é a grande questão. Né? Se você souber usar essa informação da maneira correta, provavelmente você pode ter algum ganho competitivo. E talvez não vão ser muitas empresas que vão conseguir fazer. Mas as que conseguirem, certamente vão pular na frente. Eu acho que no final das contas, quando a gente pensa em IA e esse tipo de novas ferramentas, a gente está falando de produtividade. É produtividade. As pessoas vão continuar lá, vão precisar dos profissionais, a gente vai precisar de gente em todas as áreas, todos os departamentos. A questão é como você ganha eficiência, né? Seja no jurídico, no comercial, seja em qual for o departamento que você está envolvido, fiscal, financeiro, todo mundo vai estar lá. Agora, a ferramenta pode entregar eficiência, né? Talvez redução de custo, ganho de produtividade. Essa que é a grande questão. A gente estava falando sobre quantos processos comerciais hoje você não pode já automatizar com IA envolvida nas reuniões, no planejamento do projeto, cronograma de execução, tudo isso IA faz hoje. Agora, você consegue trazer isso para a sua realidade? Já está pronto, né? Exato. A empresa permite que isso seja parte dos processos? Sim ou não? Né? Então, acho que assim, depende da maturidade da empresa, é um tipo de ferramenta. Ou vários tipos de ferramentas. Não é uma IA, são várias IAs. Mas, certamente, para o futuro, eu acho que esse é um tema, é uma questão. E quando você fala em formação de líderes, a gente tem um outro problema, né? Porque existe hoje, nas novas gerações, existe muitas pessoas que não querem ser líder. Não querem ter equipe, não querem evoluir como líder. Não querem ter que lidar com pessoas. Né? Exato. A gente estava falando recentemente que uma pessoa recebeu uma oferta para voltar para a empresa. Ele tinha 65 anos. Aí ele falou, eu vou avaliar para ganhar 1,5 salário do que ele ganhava antes de sair. Aí ele falou, vou avaliar, não sei o que lá.
Nesse momento de avaliação, falaram para ele, olha, o outro ainda, o teu chefe de 70 ainda está lá, o cara de 75 ainda está lá, voltou. Por quê? Porque não tinha quem Assumisse. assumisse. Não tinha sucessão. Uhum. E é uma tendência, né? Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos já tem muitas pessoas que decidiram ter uma carreira onde ela vai ser o que eles chamam de sole contributor, né? Eu não quero ter equipe. Especialista no Brasil, né? Isso, exato. Eu quero responder por mim mesmo. Uhum. E esse é um baita desafio para o futuro, para o que vem por aí, para as empresas. Legal. Acho que isso gera um gancho legal com uma última pergunta aqui que a gente tem para liberar você, que é, assim, no seu mercado, né? Um mercado de tecnologia, um mercado de segurança, um mercado que está sempre buscando novos avanços, acaba espelhando muito do que é feito lá fora, né? Dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, né? Tem tido muita inovação. Como você enxerga o futuro desse mercado para a América Latina? Você enxerga que as empresas estão se profissionalizando, das soluções que a sua empresa oferece, ou do mundo de TI como um todo? Você enxerga que as empresas estão começando a enxergar que isso realmente afeta o business, ou a maioria, infelizmente, ainda enxerga isso como custo e não está sabendo aproveitar dessas oportunidades para colocar dentro do seu negócio? Eu acho que cada vez mais tem uma transição de entender que a tecnologia ela é fundamental. Não tem como a empresa crescer sem olhar para a área de TI como parte disso, né? Eu acho que as que já estão mais evoluídas agora, elas começam a olhar para outras áreas de tecnologia, como, por exemplo, cloud, migração, algumas que foram para o cloud, hoje estão olhando para a parte financeira, entendendo que o cloud não é barato, estão voltando. Então, assim, estão falando, putz, eu não posso mais estar numa nuvem pública, eu preciso voltar e trazer isso para dentro de casa. Então, existem questões que, dependendo da maturidade da empresa, elas são questões diferentes. Né? Mas o investimento em TI, e a gente sabe, né, quando você olha, por exemplo, os números de mercado de segurança, que é uma área que a gente trabalha, os números de mercado de áudio e vídeo, que é outra área que a gente trabalha, quando você olha o mercado de TI, ele é 5 vezes maior que qualquer outro que você olhe paralelo. Então, o investimento ele é crescente, ele não parou. Eu acho que ele tem uma forte tendência em aumentar, porém com um perfil diferente, né? A parte de outsourcing, né? De usar muito terceirizado para fazer as coisas. Eu acho que ainda é uma questão que não acabou. Ela vai continuar crescendo. A parte de eficiência de processo, se fala muito nisso, e eu acho que também com IA vai crescer mais ainda, mas está em TI. Se a empresa não está olhando para isso, ela está perdendo tempo. Sim. Ela tinha que estar olhando, né? E a América Latina, ela varia muito, né? Quando você olha Brasil é uma fase, quando você olha México, por exemplo, hoje o México é um mercado super acelerado pela proximidade com os Estados Unidos, pelos acordos que eles têm com os Estados Unidos. A gente vê um monte de fábricas, por exemplo, que estão crescendo pelas questões tarifárias, tributárias. Agora, tem muita gente apostando que o México pode ser um caminho de contornar. Então, tem muito investimento lá, nesse momento. A Argentina, por incrível que pareça, retomando. Né? Economia mudando, então retomando. Grandes empresas investindo em crescer de volta na Argentina, com todos os desafios que eles tiveram, né, recentes. Então, assim, é um mercado muito variado, né? Mas que não para de crescer em momento nenhum. E TI é uma chave básica do crescimento hoje das empresas. Sim. Então, eu acho que sim, existe um olhar de investimento positivo, mas dependendo da maturidade, cada um olha para uma área específica. Eu sinto que tem, nessa conversa de TI, existe uma diferença entre o que é dito na mídia, né, das big techs, as grandes empresas que estão atuando, e o mundo real, até mesmo de empresas que são muito grandes, mas que não é barato fazer essa migração, né? Uma coisa é você olhar o Meta, o Google, esses caras, o Meta hoje, eu vi uma notícia recente que 30% da força de programação do Meta hoje é feita com IA. Sim. Então, sensacional, mas quando que isso vai ser possível para uma indústria de trator, para uma indústria de bens de consumo?
né, não é algo tão simples assim de ser migrado de quem não nasceu digital, né, e está Sim. tentando fazer essa migração. Quando a gente puxa para o mundo mais real aqui de empresas menores, empresas com capital mais limitado, Sim. essa transição para o TI realmente depende muito da ajuda de bons parceiros e de bom investimento. E a gente até, às vezes, fica surpreso. A gente vai em empresas médias, muitas vezes, visitar, né, um cliente, e a gente vai com uma perspectiva de que, nossa, eu vou chegar lá, o cara já está bem, nós só vamos falar de melhoria, e muito pelo contrário. Você chega lá e você fala, meu Deus, como assim, né? E aí você vê que prestou-se zero atenção em investimento, tudo, e agora cai a ficha, né? E ele vira e fala, putz, mas aqui eu tenho agora uma questão de segurança, eu tenho uma questão que às vezes pode ser até, por um lado, completamente diferente, pelo RH, ele precisa ter ali uma visão diferente dos negócios, dos processos, que nunca ele pensou nisso antes. Sim. E agora não tem mais como evitar. E aí, quando ele olha, ele fala, nossa, precisa de muito dinheiro para botar agora o barco no lugar. Né? Precisa, porque durante X anos você ignorou totalmente essa área, né? Mas a gente vê que ainda existe. E lógico, é a realidade América Latina. Nós não podemos esquecer que aqui é diferente do que se vê nos Estados Unidos, na Europa, muitas vezes. A gente ainda está bem atrás. Mas que existe a conscientização de que não dá mais para esperar, de que não dá para ficar fora, eu acho que isso agora é uma realidade. Eu escuto muito dos clientes também uma reclamação de os Estados Unidos e a Europa, a matriz da companhia, o corporate, desenhou os padrões do que a gente tem que seguir em TI, em áudio e vídeo, em segurança, em desenvolvimento, em capacitação das pessoas, etc. É hora que cai aqui para a América Latina e o cara vê quanto custa essa solução que ele está propondo e quanto vai trazer de retorno, existe uma realidade aí em que o corporate está um pouco fora da realidade do que está acontecendo nas filiais aqui. E o budget, muitas vezes, local. O budget é local, o budget exato. é local. E aí começam as brigas, os atritos, e é por isso que é importante ter um parceiro regional que consiga ajudar, né? Claro, exato. E aí eu acho que entra o que a gente estava falando no começo. É você ter pessoas hoje na equipe que entendam, quando você fala de multinacionais, de mercados diferentes, em países diferentes, você precisa ter um nível de um profissional ali que saiba navegar por tudo isso. Sim. Tributário, financeiro, cultural e tudo mais. Não é fácil. Não, realmente. Sidney, muito obrigado pelo seu tempo, foi muito legal a nossa conversa aqui, um prazer recebê-lo. Sinta-se em casa para voltar, sempre que você quiser, e muito obrigado de novo. O prazer foi todo meu. Parabéns aí pelo projeto, pelo trabalho, e boa sorte aí para vocês. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio aqui do Market Chef, a cozinha dos negócios. Tivemos hoje aqui com o Sidney Czarny, uma experiência muito legal para dividir com a gente sobre liderança regional, sobre gestão comercial, e a gente espera que vocês continuem passando esse canal para os seus conhecidos, compartilhando esse conteúdo, assinem, a gente precisa de patrocinadores, então, por favor, continuem motivando bastante o canal e vamos em frente. Valeu, pessoal, até o próximo episódio.